A história do nascimento de Jesus. Quando a gente pensa nisso, logo vem à mente a manjedoura, os pastores, anjos cantando, mas e se o texto original, lá em Mateus capítulo 2, for na verdade um suspense político, uma história cheia de espionagem, paranoia e uma perseguição mortal? Bom, é exatamente isso que a gente vai investigar hoje, desvendando a conspiração por trás da natividade. É um verdadeiro confronto de reis que já define o tom de todo o evangelho. Vamos mergulhar nessa história. E tudo começa com essa pergunta, que, olha, não é nem um pouco inocente. É uma bomba política jogada bem no coração do poder. Imagina a cena, um grupo de magos, sábios, talvez astrólogos do Oriente, chega em Jerusalém, a capital, e pergunta na cara dura sobre um novo rei. E eles não estão perguntando do herdeiro de Herodes, não. Eles querem saber de um rei rival, um que nasceu para governar. Essa pergunta, de cara, já coloca dois reinos em rota de colisão. Então, o cenário está montado lá na Judéia, uma província romana. De um lado temos esses magos, que vieram de muito longe, seguindo um sinal cósmico, procurando um rei. Do outro lado, a gente tem o governante local, Herodes o Grande. Um rei cliente de Roma, sentadinho no seu trono em Jerusalém, ouvindo boatos sobre uma ameaça direta ao seu poder. E que contraste absurdo entre esses dois reis. De um lado, Herodes, um mestre da política, um grande construtor, mas também um tirano completamente paranoico. A paranoia dele era tão famosa que o imperador Augusto chegou a brincar que era mais seguro ser o porco de Herodes do que o filho dele. Por quê? Afinal, Herodes mandou matar vários dos próprios filhos. Ele tinha todo o poder visível. E o outro rei, um bebê, indefeso, escondido num vilarejo chamado Belém. Mas ele era o herdeiro de uma promessa divina, da linhagem real do rei Davi. E agora, presta atenção num detalhe crucial do texto. Não foi só Herodes que ficou perturbado, foi toda Jerusalém com ele. Por quê? Simples, o povo conhecia o seu rei. Eles sabiam muito bem que um Herodes paranoico, se sentindo ameaçado, significava uma coisa: violência. Uma reação brutal e imprevisível. O medo de Herodes se espalhou pela cidade inteira, porque todo mundo sabia que ia ter derramamento de sangue. Herodes, mesmo abalado, não age por impulso. Não. Ele age como o estrategista frio que ele sempre foi. Ele começa a armar um complô, usando a religião e o conhecimento bíblico como armas para uma única coisa: localizar e eliminar o seu rival silencioso. Então, o que ele faz? Ele convoca os seus conselheiros religiosos, os especialistas nas escrituras. A pergunta dele é direta ao ponto, e a resposta deles é mais ainda. Eles sabiam exatamente o que as profecias diziam. Sem nem hesitar, eles citam o profeta Miqueias e informam a Herodes: o Messias nasceria em Belém. O conhecimento estava todo ali na ponta da língua. E é aqui que a gente encontra uma das maiores ironias dessa história. Pensa bem, os magos, estrangeiros, gentios, com um conhecimento limitado, viajam centenas de quilômetros movidos pela fé para adorar esse novo rei. Enquanto isso, os líderes religiosos de Jerusalém, que tinham conhecimento completo das escrituras, não se dão ao trabalho de viajar os poucos quilômetros até Belém para ver o que está acontecendo. Pior, eles entregam a informação que pode levar à morte do Messias que eles tanto esperavam. Com a localização em mãos, Herodes bota o seu plano em ação. Primeiro, ele chama os magos para uma reunião secreta e ali ele arranca deles uma informação vital: quando exatamente a estrela apareceu. Depois, ele os envia como seus espiões, sem que eles soubessem, claro. Com aquela desculpa bem hipócrita: vão lá e depois me avisem porque eu também quero ir adorá-lo. O plano era simples: usar a adoração deles para guiar a sua espada. Os magos finalmente encontram o menino e oferecem seus presentes. E que presentes! Não são só tesouros caros, são símbolos proféticos. Ouro, claro, um presente para um rei. Incenso, que era usado no templo, um presente para uma divindade, um sumo sacerdote. E mirra. Mirra era uma resina amarga usada para embalsamar os mortos. Ali no berço, eles já estavam anunciando a vida inteira de Jesus, sua realeza, sua divindade e sua morte sacrificial. Só que o plano de Herodes tinha uma falha. Ele não contava com uma intervenção divina. Num sonho, Deus avisa os magos para não voltarem até Herodes, e eles obedecem. Pegam outra rota e vão embora para casa, frustrando todo o esquema do rei. O poder de um tirano é grande, mas a soberania de Deus se mostra maior. Um simples sonho desfez uma conspiração real. Com o seu plano de espionagem arruinado, Herodes troca a astúcia pela fúria total.
E é nessa explosão de violência que Mateus mostra que existe um propósito mais profundo em tudo isso, revelando como até a raiva de um rei acaba cumprindo antigas profecias. Assim como os magos, José também é avisado em sonho. Um anjo dá uma ordem urgente: fuja para o Egito, agora, porque a vida da criança está em perigo. Isso não é uma viagem de férias planejada. É uma fuga desesperada, no meio da noite, para escapar da rede de Herodes. E Mateus, na sequência, já nos diz o porquê. Essa fuga cumpre as palavras do profeta Oséias: do Egito chamei o meu filho. Mas, peraí, no Antigo Testamento, essa frase se referia à nação de Israel saindo do Egito, lá no Êxodo. O que está acontecendo aqui? Para entender isso, a gente precisa de um conceito-chave: a tipologia. O que Mateus está mostrando é que Jesus não está só repetindo a história de Israel, ele a está recapitulando. É como se ele estivesse vivendo de novo essa história para cumpri-la perfeitamente. Israel foi o filho de Deus chamado do Egito. Agora Jesus, o filho definitivo, refaz essa jornada. Herodes se torna o novo faraó que ordena a morte das crianças e Jesus é um novo Moisés que escapa para um dia libertar o seu povo. Enganado, se sentindo traído, Herodes vai da astúcia para a fúria cega. Ele faz um cálculo frio, baseado naquela informação crucial que ele tirou dos magos sobre a aparição da estrela. Ele chega a um número: 2 anos. Com base nisso, ele dá a ordem mais terrível possível: matar todos os meninos em Belém e nos arredores, de 2 anos de idade para baixo. Isso não foi um ato de pânico, foi crueldade calculada. E essa tragédia horrível, o massacre dos inocentes, também cumpre uma profecia. Mateus cita Jeremias trazendo à tona a imagem de Raquel, a matriarca de Israel, que foi enterrada ali perto de Belém, chorando pelos seus filhos que foram levados para o exílio. É um lamento que ecoa através dos séculos. Mas o fascinante é que no livro de Jeremias, logo depois desse verso de lamento, vem uma promessa de esperança, de restauração. Mateus está nos mostrando que, embora a chegada do Messias cause um confronto que gera dor e luto, essa não é a palavra final. A dor do exílio chega ao seu ponto máximo em Belém, mas já aponta para a promessa de uma nova aliança que esse menino veio trazer. Depois que Herodes morre, a família finalmente pode voltar. Mas a jornada de volta é tão guiada pelo perigo e pela providência divina quanto a fuga, e acaba levando eles para um destino inesperado que cumpre uma última e misteriosa profecia. Um anjo diz a José que agora é seguro voltar. Mas, quando ele chega, descobre que o filho de Herodes, Arquelau, que era tão cruel quanto o pai, está governando a Judeia. O medo é real. Então o último sonho o direciona para o norte, para a região da Galileia, e eles se estabelecem na sua antiga cidade, Nazaré. E Mateus termina com essa citação: para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ele será chamado de Nazareno. Qual o problema? Essa citação exata não existe em lugar nenhum do Antigo Testamento. Então, o que Mateus quer dizer com isso? Essa é uma jogada de mestre de Mateus. Ele usa a expressão pelos profetas, no plural, porque ele está resumindo vários temas proféticos em uma única palavra. Nazareno soa como a palavra hebraica Néser, que significa rebento ou ramo. Isso é uma referência a Isaías 11, que fala do rebento que brotaria do tronco de Davi. Ao mesmo tempo, Nazaré era uma cidade desprezada. Chamar alguém de Nazareno era quase um insulto. Ou seja, com uma palavra, ele cumpre tanto as profecias da linhagem real de Jesus, quanto as profecias de que ele seria humilde e rejeitado. Então, o que a gente tira disso tudo? Essa história é um resumo de todo o Evangelho. A gente vê o poder de Deus triunfando sobre o poder humano. Vê a vida de Jesus totalmente entrelaçada com a história de Israel. Vê estrangeiros o adorando, enquanto seu próprio povo o ignora ou o ameaça. E desde o seu nascimento, a sombra da cruz já está ali. O título Rei dos Judeus, que os magos usaram para adorá-lo, vai ser o mesmo título pregado na sua cruz para zombar dele. Portanto, a história da natividade em Mateus não é sobre paz e tranquilidade. Pelo menos, não ainda. É sobre um confronto de reinos. Um reino de poder, medo e violência contra um reino que parece fraco, escondido, vulnerável, mas que no final prevalece. Fica a pergunta: se é assim que o reinado desse rei começa, o que isso nos diz sobre o tipo de poder que ele realmente exerce e o tipo de reino que ele veio inaugurar?